Amém. Vamos então dar continuidade ao nosso culto, agora então meditando na palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 é o texto que vamos ler nesta noite. Eu vou ler do versículo 8 até o 14, mas eu vou começar a ler do 11, depois eu vou ler do 8 até o 10. Eu vou começar pelo 11, porque Paulo ele vai dizer uma coisa muito interessante, que depois ele vai dizer algo e depois ele vai dizer por que ele disse aquilo. Então eu vou dizer o que Paulo disse depois, tá certo? Que ele está dizendo por algo que ele disse antes. Então vamos ler o que ele disse depois, para depois ler o que ele disse antes. Vocês entenderam o que eu disse? É melhor ler o texto e deixar os argumentos para lá. Vamos lá então? O texto diz assim, do versículo 11. E vocês vão entender lá já na primeira frase. Eu digo isto o quê? Isto que ele acabou de falar nos 3 versículos anteriores. É por isso que eu vou ler essa parte primeiro, e aí eu vou ler os 3 anteriores que motivaram, na verdade, essa segunda parte. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Então, o que foi que motivou Paulo a dizer essas coisas, né? Por que Paulo disse isso? Ele disse isso por causa daquilo que ele falou nos versículos 8 a 10. Esses versículos dizem o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém por isso? Quero pensar um pouco com vocês nesse texto, onde Paulo ele diz uma frase importante, ali no versículo 11, eu digo isto conhecendo o tempo, ou a vocês que conhecem o tempo, conhecendo o tempo. É engraçado essa questão de conhecer o tempo. Um cristão verdadeiro, um servo de Deus, ele sempre vai dar atenção ao tempo, não exatamente à hora cronometrada, né? Eu estava agora à tarde discutindo com a minha esposa sobre essa questão do tempo, né? Se esse negócio de fim de ano, início de ano, se isso realmente está na cabeça da gente, né? O argumento que eu tinha, e não tinha outro além desse, é de que realmente o Sol está terminando uma volta em torno da Terra, isso é um fato, né? E vai começar a dar outra volta. Mas isso é, o Sol não, desculpa, a Terra, né, em torno do Sol. Mas isso é a Terra que está dando volta. Não necessariamente a gente precisa parar tudo para começar de novo, não é verdade? Mas realmente completou um ciclo, pelo menos um ciclo, né, nesse sentido, ok? O fato aqui é que mesmo que a nossa vida vá continuar, os problemas vão continuar e as coisas vão continuar do jeito que sempre foram, o fato é que realmente é bem verdade que a gente precisa saber e ter um discernimento sobre o tempo em que a gente vive. E por que a gente tem que ter esse discernimento? Paulo disse, conhecendo o tempo. E por que a Bíblia insiste que você tenha que ter esse discernimento? Porque certas coisas têm o seu tempo certo. Uma pessoa que tem o discernimento do tempo certo, ele é mais eficiente no seu negócio, naquilo que ele se propõe a fazer, não é verdade? Por exemplo, um agricultor que conhece o tempo daquilo que ele planta e daquilo que ele cultiva, ele é um agricultor mais eficiente. Um economista, né, num banco, numa instituição financeira, que conhece os tempos da economia, ele é um economista mais eficiente, aquele que tem uma visão, a visão econômica, a visão de mercado. Um político, ele tem que saber o tempo de fazer as coisas, não é qualquer coisa que se faz em qualquer tempo. E essa regra é importante, também vale na vida cristã, também vale na vida espiritual. Nós temos que ter um olhar sobre o tempo.
Existe o tempo de certas coisas. Existe um tempo certo para a gente fazer algumas coisas e nós precisamos ter um olhar desperto. E por que a gente precisa disso? Primeiro, para cuidar da vida da gente, porque realmente os tempos eles vão passando e a gente precisa discerni-los e aprender a respeito do tempo. Mas há um motivo importante para isso, é de que o nosso tempo é limitado. O nosso tempo ele não avança indefinidamente, não. O tempo ele tem o seu limite, ele tem o seu marco, ele tem suas referências e nós precisamos estar atentos a isso. Primeiro, que nós temos um tempo limitado neste mundo. Nós temos aí 70, 80, né? 80 anos. A palavra fala que o que passa disso não sei se compensa muito mais, né? É um tempo limitado que nós temos. O restante da vida, ela já não tem a mesma qualidade de antes. E a gente sabe que o tempo passa. Então, a primeira questão é essa mesmo. Você está desperto para o seu próprio tempo. Você não tem a eternidade hoje. Você tem um tempo limitado e esse tempo vai passar. Mas tem um outro motivo mais importante ainda. É porque Jesus um dia vai voltar. E nós precisamos estar de olho nas circunstâncias, nas situações, para que a gente possa estar desperto para com isso. Quando é que Jesus vai voltar? Para que aquele dia, Jesus disse, não nos pegue de surpresa. Então nós precisamos ter um discernimento do tempo para saber quando é que o tempo está acabando? Porque um dia, não apenas a minha vida, mas o próprio tempo histórico vai acabar. E quando o tempo histórico acabar, então Jesus vai voltar. E nós, se formos esta geração, e se isso acontecer em nossa geração, precisamos estar despertos para isso. E foi exatamente isso que Paulo disse nesse texto. O tempo está acabando e nós precisamos estar despertos para isso, precisamos estar despertos para ele. Você tem que olhar para o mundo e começar a tentar entender o mundo. O que está acontecendo neste mundo? O mundo está em guerra, isso é bom, é ruim, significa o quê? Não é? Nós estamos vendo aí as desgraças deste mundo, a corrupção, e nós precisamos estar atentos a estas coisas. Então essas coisas nos ajudam a nos posicionarmos. O tempo é para isso. Talvez houve tempos melhores. O Brasil teve seus tempos melhores, não é? O chamado milagre econômico no Brasil, que aconteceu na segunda metade do século XX. Tivemos tempos melhores. Como estão os nossos tempos hoje? Um cristão sábio, ele vai saber olhar para a vida, para as circunstâncias, e ele vai discernir o tempo, e ele sabe se posicionar diante desse tempo, se posicionar com Deus. Então nós precisamos conhecer o tempo, é o que Paulo diz. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4, Paulo diz assim para o seu pupilo: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu não sei se Paulo, eu sei que Paulo olhava para o seu próprio tempo e na cabeça dele o fim dos tempos estava chegando. Paulo tinha certeza disso. Uma boa parte do que Paulo escreveu só pode ser bem entendido se você levar em consideração que Paulo acreditava piamente que Jesus estava voltando e voltaria em seus próprios dias. Paulo acreditava nisso. Será que Paulo errou? Eu fico imaginando. Não sei se Jesus vai voltar na nossa geração, né? Eu fico olhando para o mundo e tenho muito interesse, né, por ver repórter e saber de notícias, saber como anda a guerra, principalmente a de Israel, porque eu tenho interesse de saber disso, porque eu me preocupo com a volta do Senhor Jesus. E se eu souber que Jesus vai voltar na minha geração, irmãos, então peraí, vamos ter que parar tudo, não é? Se eu chegar à conclusão que Jesus vai voltar na minha geração, e isso realmente for patente para mim, então espera um pouco, aí tudo que eu conheço, tudo que eu imagino neste mundo acabou. Então eu tenho muito, muito, muito interesse de saber disso. E fico olhando para essas coisas, e fico olhando com temor, e fico tentando discerni-las e entendê-las. Será que Paulo errou? Se é que Paulo cometeu um erro, não é? Esse foi o erro que ele cometeu. Ele talvez achou que Jesus ia voltar em sua própria geração, e Jesus não voltou.
Mas não é importante para nós se Paulo cometeu esse erro ou não, né? Foi um erro, digamos, um erro estratégico, foi um erro, não sei como chamar esse tipo de erro, mas isso gerou em Paulo um tipo de teologia que é muito importante para nós. E se Paulo errou, eu entendo por que o Espírito Santo conduziu ele para este erro. É porque o Espírito Santo queria que Paulo tivesse para nós uma teologia de urgência. Não é importante para nós se Jesus voltou ou não na geração de Paulo, mas é importante nós termos um senso de urgência. E Paulo escreve debaixo de um senso de urgência. É urgente, porque é isso que a visão de tempo faz conosco. Quando eu sei que é o tempo certo, isso me dá um senso de urgência. Já viu quando a mulher está grávida, por exemplo, né? Ela vai vivendo tranquilamente, ela se permite dormir na rede, passear, curtir o filho, mas quando a bolsa estoura, o que acontece? Sai correndo, não é? A ideia de que chegou o tempo dá um senso de urgência. Opa, agora chega, agora é o tempo da ação. E algumas coisas em nossa vida precisam fazer parte do tempo da ação. Não é hora de esperar, é hora de agir. E é urgente que você haja. É exatamente esse o conceito e a ideia da teologia paulina. É uma ideia de que você tem que ter pressa. E eu imagino que foi por isso que o Espírito Santo deixou Paulo pensar, né, que Jesus ia voltar em sua própria geração, exatamente para dar essa ideia de urgência, porque o próprio Espírito Santo, ele nos ordena e ele nos orienta a que tenhamos também nós esse senso de urgência. E é exatamente isso que o texto fala, do senso de urgência. Paulo diz exatamente aquela expressão. Eu digo isso por quê? Porque eu quero que vocês tenham um senso de urgência. Algumas coisas são urgentes, não dá para esperar mais. Você esperou este ano, não deu, o ano passado também não deu, mas não pode esperar mais. Algumas coisas são urgentes. Você não pode ficar adiando algumas decisões. Elas são importantíssimas em sua vida, e é exatamente isso a que Paulo se refere. Ele fala isso de várias maneiras nesse texto. No versículo 11, por exemplo, ele fala que, por exemplo, é o tempo de acordar. É a hora de despertar do sono. Quando chega a hora de acordar, você tem que levantar, não é assim? O relógio tocou e você sabe, é a hora de levantar. Não é o tempo de ficar enrolando na cama. Talvez vai chegar o dia que você vai ficar enrolando na cama, não sei. Na aposentadoria, não sei, não é? Geralmente os aposentados, eles falam que não é bem assim, não é? Não sei. O fato é que hoje, quando o relógio toca, você levanta. É simples assim. Ah, mas eu fui dormir 2 da manhã, fui dormir 3, fui dormir 4, não importa a hora que você foi dormir. Você vai levantar e acabou. É o senso de urgência, é urgente. Essa decisão tem que ser tomada agora. Via de regra, se você não toma a decisão, né? Eu vou dar mais uma cochiladinha. Esse negócio de mais uma cochiladinha não dá certo. Ainda bem que os nossos celulares, né? Eles têm a função soneca, que é uma bênção aquela função, porque não deixa você dar aquela bendita cochilada. Quem não deu a bendita cochilada e não perdeu a hora? Não é verdade? A gente tem que ter um senso de urgência. É exatamente isso que Paulo fala. Aproveita o tempo, porque vocês precisam acordar. A segunda coisa que Paulo fala está no versículo 12, quando ele diz: vai alta a noite, deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ou seja, é tempo de fazer aquilo que tem que ser feito, de deixar de lado o que está errado e começar a agir da maneira certa. Eu estou adiando tempo demais para fazer o que é certo, porque você vai adiando, né? Sei lá, você encontra um jeito de conviver com aquilo, porque a gente vai convivendo com as coisas ruins da vida, com aquilo que nos destrói, você convive com isso, e você adia, e você adia. Uma vez eu fui no médico, para ver uma pedra que eu tinha na bexiga, não estava nem no rim, ela estava na bexiga. O médico olhou, você tem realmente uma pedra, 1,5 centímetros, não vai sair de outro jeito, tem que tirar na cirurgia. Eu estava com essa pedra fazia 2 anos, e eu estava acostumado a andar com aquela garrafa PET de 2 litros, cheia de água, e ficar bebendo água a cada 5 minutos. Eu estava acostumado com aquilo, eu fui acostumando, eu viajava com a garrafa, andava com a garrafa, eu tinha que viver, bebia muita água, certamente, não é? Tinha esse lado positivo, não aprendi com essa lição, não é verdade? O fato aqui, irmãos, é que um dia o médico disse: vamos tirar essa pedra? É que ele estava dizendo: se você quiser adiar mais 1 ano, né? Tá bebendo água, tudo bem, ela vai crescer, claro, uma hora vai ter que sair, não precisa ser agora. E o médico foi muito tranquilo com isso. Chegou o momento, é a hora de fazer o que tem que ser feito, chega.
Chega de ficar bebendo água. Ninguém merece ficar andando com um galão de 2 litros. Se fosse um galão menor, hoje em dia os galões são bonitos, né? É até chique andar com eles, né? Mesmo que não tenha água dentro, é bacana você andar com aquele negócio, porque dá um certo status. Ou aquela pessoa tem uma garrafa de água, um esquise bonito, e dá uma certa moral, né, para as pessoas que te olham na rua. Irmãos, por qualquer motivo que seja, né, ninguém merece ficar andando com galão. No meu tempo não tinha esse negócio, né, naquele tempo. O fato é que chegou a hora, chega, agora chega. E você sabe que na vida a gente tem que chegar a esse momento e dizer, agora chega, chega. Já deu, basta. E é isso que Paulo está tentando nos ensinar nessa noite. Então, o que fazer? O que é urgente? O que é urgente? Eu quero mostrar no texto paulino 3 coisas que são urgentes. E você não pode mais esperar, não dá para adiar mais um ano. Se não deu certo esse ano, você vai ter que fazer isso agora. E é para este ano ainda, né? O ano não acabou. É para esse ano ainda. Porque é muito, 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 muito urgente. Primeira dessas coisas que Paulo diz, e eu quero começar na primeira dessas coisas, lendo o versículo 11, que não é o versículo que eu quero ler, mas eu quero que vocês entendam o porquê Paulo está dizendo isso. No versículo 11 ele diz, eu digo isso porque vocês conhecem o tempo, e já é hora de despertar do sono. Eu digo o quê? Paulo disse isso por causa daquilo que ele disse no versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Primeira coisa que Paulo nos diz nesse texto é que é urgente que nós amemos as pessoas, que nós não devamos nada a ninguém. Paulo diz, procurar relacionamentos de amor com os irmãos em Cristo. Procurar relacionamento com as pessoas. Para de viver sozinho, é isso que Paulo quer dizer. Se una com as pessoas, esteja com elas, ande com elas, caminhe com elas, abrace essas pessoas. A gente precisa disso, a gente precisa estar junto com as pessoas, em comunhão com elas, conversando com elas, ter amigos da fé. Os amigos da fé são preciosos em nossas vidas, e nós precisamos ter muitos deles, e essas pessoas alimentam a nossa vida. Irmão, é urgente que você pare de viver sozinho, é urgente que você tenha pessoas em quem você possa confiar, gente que você liga, meu irmão, como está aí, está bem? Estou bem, graças, ótimo, e vamos orar junto, e você está aqui, você encontra, como é que está lá, né? Aquele irmão querido, como é que é? O Coringão vai, não vai? Sabe essa coisa toda? Irmão, é urgente que você tenha gente assim, gente que você considera, que está contigo, que anda com você. É muito, muito, muito importante que você viva em comunhão e que você ande junto dessas pessoas. Eu fico muito feliz que Deus tem colocado muita gente no meu caminho e sou muito feliz por essas pessoas, de estar junto. Gente que me ama e eu as amo, e a gente caminha junto. Irmão, é isso que Paulo está dizendo. Eu digo isso porque vocês conhecem o tempo, e é o tempo de vocês estarem juntos com as pessoas. Sair do isolamento, sai do isolamento, e vai de encontro para os seus irmãos, esteja com eles, procure relacionamentos de amor. E é interessante que Paulo diz, não é? A ninguém fiqueis devendo coisa nenhuma, mas deva na igreja você deve, eu devo. É um débito. Esse é um débito que a gente às vezes esquece que tem, mas é um débito que todos nós temos. Eu devo. É um débito de amor. Nós temos um débito de amor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Ou seja, não tenha débitos com o mundo. A gente às vezes tem débito, né? Todo mundo tem seu carnê. Vamos pagar logo esse carnê. Vamos ver a hora de acabar logo com esse carnê, né? Do mundo você pode acabar logo com o carnê, todo mundo faz, nunca mais vou fazer um carnê na minha vida, já aquele carnê que você fez de 60 meses, aquele bitela, aquele negócio parece aquele livro né? Da enciclopédia Barça, aquele negócio desse tamanho, é um tomo, não é verdade? Aquele carnê que não acaba nunca, vamos acabar logo, né? Vai pagando, ora Senhor me dá força, saúde para acabar logo com isso, é uma desgraça aquele carnê. Pois é, o carnê é uma desgraça, mas o débito que você tem com seu irmão não é. Isso é precioso, é algo realmente maravilhoso que Deus colocou na tua vida, gente a quem você pode amar. Encontre essas pessoas, ande com elas, seja amado por elas,
E ame essas pessoas. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. É uma das melhores coisas que a igreja tem. Aliás, o mundo fica abismado. E eu creio que se o mundo entrasse aqui nessa igreja, não precisa ver nada, não precisa ouvir música. A nossa música é linda, não é? A pregação é maravilhosa, tudo aqui é lindo, o prédio, tudo é bonito. Mas não precisa nada disso. Se ele entrar aqui e ver as pessoas se amando, só isso já seduziria qualquer pessoa, porque não tem isso lá fora. As pessoas estão sedentas de amor. Estão sedentas de amizade, gente que se abraça com amor, não é? E abraça com carinho mesmo, porque você ama mesmo, é verdade, não é mentira. A gente tem que parar de se comprometer com o mundo e se comprometer mais com a igreja. O mundo pede muito a nossa atenção, o nosso compromisso, o nosso voto. Você devia fazer voto aqui, faz voto com a igreja. Não, mas o negócio lá é a igreja, né? Eu não vejo a hora de estar com os irmãos, porque você os ama, porque você está junto deles. Olha que propósito bacana para o próximo ano, não é verdade? Você está junto com os irmãos, andar com a igreja, ter mais amigos, ampliar o seu círculo de amizades na igreja. Isso é fundamental e é disso que Paulo está falando. Corte os laços com o mundo. Use o mundo como se você não usasse. Paulo deu uma regra para a gente em Coríntios que é bem bacana, né? Nada tendo, mas possuindo tudo. Não é bonito isso? É como se você não tivesse nada, mas você possui tudo. É assim. Então, não tenha tantos laços com o mundo. Ligue-se às pessoas da igreja. Esteja com elas em amor. E você vai ver uma vida nova surgir diante de você. Comprometa-se totalmente com a igreja em amor. A igreja é o lugar do seu amor. O que você ama? Eu amo minha igreja. Não é bacana pensar assim ou não? Eu amo a igreja, eu não posso viver longe daquilo que eu amo. Já viu uma pessoa que você ama? Você não ama a tua família? Tua família não é a melhor família do mundo, você sabe disso, eu espero que você saiba disso, né? Tem família melhor que a tua, você sabe disso. Mas é a tua, a outra é muito linda, mas é dele. A minha é a que eu tenho, essa é a minha família. Eu vou amá-los, porque se você não amar isso, vai amar qual família? Se você não estiver junto com os seus, você vai ficar junto do quê? A igreja não é perfeita, mas ela precisa ser amada. Irmãos, a igreja é feita de pessoas que a amam. Então ame a igreja. Comprometa-se com ela. Fique firme com ela. Abrace a tua igreja e crie relacionamentos profundos. E eu vou dizer uma coisa, um dia, tudo que você construiu nesse mundo vai acabar. Toda a tua vida. Tudo que você levantou, edificou, o seu dinheiro vai virar boné na mão dos teus filhos. Não tenha dúvida, aquilo que você guardou com carinho, aquelas coisas que você colecionou vão jogar fora, não estão nem aí para nada do que você está fazendo neste mundo. Um dia você vai morrer e sabe o que você vai levar deste mundo? Essas pessoas aqui, olha, são eles que eu vou levar. Na eternidade, isso aqui, roupa, esse prédio, nada disso vai estar lá. Sabe o que vai estar lá? Vocês. Eu vou encontrar vocês lá. Vocês é o que são, o que sobra nesta vida. E eu preciso, e vocês precisam, se conectar com isso. Um dia, a única coisa que vai restar são os nossos irmãos em Cristo. É o que vamos levar deste mundo. Nada mais nós vamos levar. Segundo lugar, Paulo diz que nós devemos, num senso de urgência, procurar um relacionamento honesto conosco mesmos. Tem que ser honesto, uma vida interior limpa. Irmãos, isso é urgente. Honestidade para consigo mesmo. Eu tenho que ser íntegro em meu próprio coração. Tenho que ser fiel ao Cristo que habita dentro de mim. Não fiel a mim mesmo, não é? Fiel a Cristo. Tem gente que quer ser fiel a si mesmo. Não é fiel a si. Fiel ao Evangelho que prego. O que o Evangelho diz que eu devo fazer? Porque não é o que eu quero, não é do meu jeito, é do jeito do Evangelho. Eu preciso procurar essas intenções, eu preciso testá-las e eu preciso comprová-las se são realmente verdadeiras diante de Deus. Paulo está dizendo isso. Ele diz aqui no versículo 11, versículo 12, vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia. E aí ele vai falar muitas coisas, não em orgias, em bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Paulo está falando de sentimentos profundos. Quais são os sentimentos profundos do meu coração? Sabe esse teste que você faz em si mesmo?
Nós temos um projeto em nossa igreja, o Celebrando a Recuperação, que incentiva muito você fazer um autoexame, você olhar para as suas intenções mais profundas. Quem tem coragem de fazer isso? Olhar para aquilo que o move. O que está te movendo? O quê? E se você pudesse testar o que te move, o que você encontraria? O que te leva a fazer o que você faz? Sabe, esse olhar para dentro de si, é urgente que eu seja puro nessas intenções, que eu purifique diante de Deus, e que eu seja íntegro no meu caminho. Uma coisa que Deus abomina, né? É a gente ter uma vida dupla. Você tem intenções duplas, dúplices. Quando você tem uma vida aqui na presença de Deus e você tem outra maneira de pensar, outro jeito, não é difícil viver assim, não é? Tem gente que inclusive cria um universo, cria uma maneira de ser, aonde ele consegue manter uma vida dupla. Irmão, Deus não quer vida dupla para ninguém. Seja íntegro, seja íntegro. É por isso que a Bíblia fala, quem é sujo, suje-se ainda. É melhor você ser um bandido íntegro do que você ser duplo. Porque pelo menos o bandido, a gente sabe que ele é bandido, né? Ele é mau caráter, é safado, é sem vergonha. Deixa, ótimo, perfeito. Ele se assumiu, ele sabe o que é. Mas há pessoas que não estão contentes nem lá e nem aqui. É tempo da gente determinar o que a gente quer realmente da vida. O que eu vou abraçar de fato, qual é a vida que eu quero. E viver essa vida. E você vai vivê-la intensamente. A minha vida só melhorou diante de Deus o dia que eu aceitei esse fato, de que realmente eu tenho que ser íntegro diante do Senhor. Eu tenho que escolher o meu caminho e eu vou viver com Ele, não importa o que aconteça. Não importa. Vou morrer por isso, se for necessário, mas eu terei que viver a integridade de Cristo em minha vida. Quando você vive uma vida íntegra, e quando você anda realmente no caminho de Deus, sabe, acontece um fenômeno muito interessante na tua vida, e muito importante. Você começa a detectar pequenas falhas com muito mais facilidade. Porque tem gente que não detecta pequenas falhas. Ele comete um erro aqui, comete outro lá, ele vai cometendo seus deslizes, e ele vai se deixando amarrar. Lembra do Gulliver? Me fez lembrar agora da história do Gulliver. É uma história antiga de um homem que ele estava navegando e o barco veio a pique e ele lutou contra as ondas até chegar numa praia deserta. E ele dormiu cansado, esgotado. E quando acordou, ele estava todo amarrado. Ele olhou em volta de si, todo amarrado. Em cima dele tinha um homem pequenininho, um liliputiano. Ele tinha sido amarrado por pequenos laços, um a um. Liliputianos que ele poderia simplesmente, né? Ele poderia vencê-los facilmente, porque ele era enorme em relação a eles. Mas ele foi preso por pequenos laços. Sabe, quando você anda na integridade com o Senhor, pequenos deslizes se tornam importantes. E você pode ir a Deus no ato. Deus perdoa. Ah, mas perdoa o quê? Às vezes uma coisa simples, que para outras pessoas não tem nem sentido, mas faz sentido para você. Deus sabe que isso pesou no meu coração. Não foi correto. Quando você anda na integridade de Deus, o seu termômetro começa a detectar essas mudanças. Mas quando você está longe de Deus, o termômetro não detecta mudança. Não é? Não detecta. Aconteceu uma coisa engraçada, eu tenho quase vergonha de contar, mas vou contar. Eu estava na França uma vez e estava muito frio, mas muito frio. Eu estava nos Alpes ainda por cima, né? Imagina. E aí a Edneia foi num bar, tal, ela foi lá comer alguma coisa, ela foi no banheiro e eu saí do bar onde a gente tomou café e vim para fora. E aí a Edneia veio, me olhou e começou a rir da minha cara. Né? A gente estava numa cidade chamada Barcelonete, uma pequena vila, a gente estava perdido literalmente na França. Barcelonete. Aí ela saiu e a gente olhando a neve e tal. E aí a Edneia começou a rir da minha cara. O que foi, Edneia? O meu nariz estava escorrendo, eu não tinha percebido. Seu nariz está escorrendo, não é? Irmãos, eu não tinha percebido, estava tudo congelado. Eu estava fazendo feio, literalmente, e eu não tinha, era ridículo. E eu não estava percebendo o que estava acontecendo. Sabe, a gente é assim. Como servo de Deus, a gente fica ridículo muitas vezes. E sabe onde foi que a gente caiu? Em pequenas coisas, nos pequenos atos. E sabe por que não detectou os pequenos atos? Porque o termômetro estava lá embaixo. Estava longe de Deus. Quando você anda perto de Deus, você detecta pequenas coisas. Deus perdoa por aquela palavra, perdoa por aquele sentimento, perdoa por esse jeito de olhar. Não foi legal, não foi bom, eu quero andar contigo. Perdoa porque não li a palavra hoje. Olha que bom. Mas como? Lê à noite, não é?
O dia não acabou ainda. Não. Eu era para ler aquele horário e não li. Como assim não li? Não, me perdoa, Senhor. Tá. Sabe, você vai detectando os pequenos erros, você vai consertando. Irmãos, é assim que tem que ser. Isso é urgente. É urgente eu assumir o compromisso com Deus, de andar com Ele. Paulo diz, eu estou dizendo porque isso é urgente. Procurar um relacionamento honesto, conosco mesmos, andar na integridade, andar na sobriedade. E sabe o que é andar na sobriedade? Paulo diz para a gente ser sóbrio. E sabe o que é ser sóbrio? Ser sóbrio significa você não ficar bêbado. E sabe por quê? Porque a vida, ela deixa a gente bêbado. Ela entorpece. É como se você provasse do mundo e o mundo vai meio que como uma bebida que vai deixando você bêbado. E aí você não tem discernimento das coisas. Mas quando você é sóbrio, então você discerne bem as coisas. Sabe o que deixa a gente bêbado? A nossa vaidade. Sabe o que deixa a gente bêbado? As nossas fantasias. Você vai alimentando fantasia. Ah, se fosse assim, se fosse daquele jeito, se fosse com aquele homem, se fosse com aquela mulher, e vai alimentando. Essas fantasias vão deixando a gente bêbado, literalmente bêbado. E é engraçado que o bêbado tem um pouco de, né? Você conversa com ele, ele tem alguma percepção. Tanto que você fala, conversa, ele responde, né? Não é assim? Pois é, a pessoa tem alguma percepção, mas ele é bêbado, está totalmente ébrio, na verdade. E aí ele não tem ideia do que faz, do seu próprio caminho. Quem não busca relacionamento honesto consigo mesmo, ele pode se embriagar com as fantasias desta vida. É preciso guardar os nossos instintos, tomar cuidado, viver uma vida de relacionamentos e de motivações interiores corretas. Como disse Jesus, quem é limpo, limpe-se ainda mais. Não, eu não estou limpo o suficiente, eu preciso ainda melhorar. Essa consciência daquilo que realmente é falho em mim e colocar aquilo diante de Deus. Os grandes homens de Deus tinham consciência de seus erros. Pareciam ótimos, né, e maravilhosos, mas eles tinham consciência e sabiam manter suas vidas sob controle. É melhor tomar, eu não vou seguir por este caminho, eu me conheço, eu prefiro não entrar nessa tentação. Não entrar, Jesus orou assim, não nos deixe entrar em tentação. Ou seja, não deixe eu entrar numa situação que eu vou desagradar o Senhor. Eu prefiro continuar assim, meio que idiota. Jesus falou para a gente ser idiota com relação ao mal, não é? Seja prudente com relação ao bem. Mas com relação ao mal, seja meio idiota. Ah, você viu? Não vi. Conhece? Não conheço, nunca vi. Não ando, infelizmente não é o tipo de coisa que eu vejo. Não é o tipo de negócio que eu assisto. Não é o tipo de coisa, não é o caminho que eu sigo. Eu não sei nada sobre isso. Seja meio idiota com relação ao mal, mas seja prudente e sábio com relação ao bem. Irmão, é urgente. Porque se você não toma cuidado, a vida vai te levar embora. Os seus sentimentos, eles vão se dobrando, eles vão se deturpando, eles vão deteriorando, e quando você menos percebe, a tua vida se foi. O mundo acaba, a tua vida acaba. Esse é o tempo de nos renovarmos. E por fim, a última coisa que Paulo diz, é que devemos procurar um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. É urgente que façamos isso. E ele diz isso aqui no final, no versículo 14, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Ou seja, eu devo focalizar Jesus como o alvo da minha vida. Eu devo amar Jesus com todo o meu coração. Ele não disse isso? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Eu devo amar a Jesus. E é urgente que nós amemos a Jesus, que nos coloquemos diante dele realmente numa relação de amor verdadeira e que nos liguemos a ele. Irmãos, é urgente. Não dá mais para esperar. Esse ano não deu, mas esse ainda dá. Antes do dia 31, você ainda tem tempo de se colocar diante de Deus e dizer ao Senhor que você o quer, que você o deseja, que você vai viver por Ele, vai andar com Ele, amar a Jesus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. Procurar conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. E é interessante a ideia do ser conhecido por Ele. Porque Deus nos conhece, mas é como se você estivesse no lugar onde Deus pode falar comigo. Sabe o que significa ser conhecido por Deus? É estar no lugar onde Deus fala.
é estar lá no Horebe, o Horebe de Deus, andar no lugar onde Deus anda, para ser visto por Ele. Não é que Deus não vá nos ver em outros lugares, mas espiritualmente falando, é como se nós tentássemos nos esconder na multidão, longe da presença do Senhor. Lembra quando Caim pecou? Caim foi para longe da presença do Senhor, não podia andar com Deus. Nós precisamos andar juntos com Deus, estarmos no lugar onde Deus está. E qual é o lugar onde Deus está? Qual é o lugar da presença dEle? Você sabe qual é o lugar da presença dEle. Você sabe quando você se afasta da presença dEle. Você sabe quando você não faz aquilo que o agrada, quando Ele tem que fechar os olhos para não ver o que você está fazendo. Você sabe. Eu quero que Deus abra bem os olhos. Senhor, abra os olhos, porque eu estou dentro da Tua vontade, eu estou Te buscando. E quando fazemos isso, Deus realmente vem a nós, nos conhece e nós também o conhecemos. É urgente que sejamos conhecidos por Deus. São obras urgentes que Deus tem que fazer em nossa vida. Mas para isso nós precisamos nos dispor e nos colocar à disposição dEle, para que Ele opere em nós a sua vontade e através da vontade dEle nós possamos ter vitórias sobre este mundo. Não é fácil, é uma luta. É uma luta para você, é uma luta para mim também. Mas, irmãos, a gente precisa começar. A disciplina espiritual é uma disciplina. É difícil, o começo é áspero, mas você insiste. E cada vitória que você tem vai tornando mais fácil a vitória seguinte. Cada dia que você anda com Deus, torna mais fácil o próximo dia que você vai viver com Ele. Cada ano que você anda com Deus, torna mais fácil o ano que vem. E tem que ser assim mesmo. Mas eu preciso começar, eu tenho que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é abrir o coração, entregá-lo ao Senhor, entregar as minhas motivações e deixar que Deus vai limpar o meu coração, vai trabalhar comigo, vai operar em mim. E por fim, Ele vai me dar a vitória sobre este mundo.